Se você sente uma dor quando você vai caminhar, uma canseira nas pernas, um cansaço quando vai andar, uma, duas quadras, sente um formigamento, ou mesmo uma dor muito intensa na lombar que corre para as pernas, às vezes até uma sensação de choque, isso pode ser o que a gente chama de estenose do canal lombar. Eu sou o Dr. Afonso Aragão, eu sou neurocirurgião e hoje eu vou te explicar tintim por tintim o que significa isso e o que você pode fazer para melhorar. Aqui eu tenho um modelo de coluna vertebral. Isso aqui é uma vértebra, isso aqui é um disco e isso aqui é outra vértebra. E essa parte amarela aqui que a gente vê aqui nesse canal é a medula espinhal. Essa medula espinhal, ela vai emitir os nervos que vão lá para as pernas, né? Quando a gente está falando da medula lá na lombar. Essa medula, ela termina em L1, L2 aproximadamente, entre a primeira e a segunda vértebra lombar. Depois disso, a gente tem os nervos, que são os prolongamentos da medula, são os nervos do que a gente chama da cauda equina. A gente fala cauda equina porque é um nome que lembra esses nervos na anatomia, parece uma crina, uma cauda de cavalo, por exemplo. A estenose do canal lombar nada mais é do que o estreitamento por onde passa essa medula, os nervos. Então o canal por onde está passando a medula ou os nervos, ele está mais apertado, está mais estreito. E isso gera muita dor na lombar e uma dor com formigamento, uma canseira que o paciente fala que corre para as pernas. O paciente chega no consultório falando: doutor, eu ando uma ou duas quadras e já sinto um formigamento, uma dor muito intensa. Eu tenho que sentar, parar, esperar um pouco, a dor alivia e aí eu consigo voltar a caminhar. E na medicina a gente chama isso de claudicação neurogênica. É muito típico da estenose do canal lombar. A gente vê isso muito mais comumente em paciente com 60, 70, até 80, 90 anos de idade, ou seja, é uma doença do paciente idoso, enquanto a hérnia de disco ela é tipicamente uma doença de paciente mais jovem. É claro que a gente sempre tenta um tratamento conservador, a gente sempre tenta evitar uma cirurgia na coluna, mas para a estenose de canal lombar, o tratamento conservador ele é muito ruim, ele não costuma ajudar tanto. Por quê? Você tem que imaginar que a medula, os nervos, são como uma mangueira de jardim. Aí a gente tem lá a mangueira de jardim por onde está passando a água. Quando a gente tem uma estenose, uma diminuição do fluxo, a gente vai lá e coloca uma pedra em cima dessa mangueira de jardim. É mais ou menos o que acontece na estenose do canal. A gente tem que tirar essa pedra para restabelecer o fluxo normalmente. Eu confesso que eu gostaria de falar para vocês que existe um tratamento conservador efetivo, mas infelizmente não. A maior parte dos casos de estenose, de estreitamento do canal lombar, eles só são resolvidos com cirurgia. Claro que a fisioterapia e o pilates podem ajudar, mas isso vai ajudar muito pouco na prática. A infiltração, a risotomia também pode ajudar, mas na prática ela tem pouco benefício. O melhor que a gente tem a fazer é descomprimir o canal. É o que a gente chama, o que o paciente popularmente chama de uma raspagem. A gente vai lá e tira esse excesso de osso, esse excesso de ligamento, de artrose que está comprimindo a medula, que está comprimindo os nervos. Mas eu posso te adiantar que a maior parte dos casos de estenose, de estreitamento do canal lombar, eles não precisam de parafusos, os pinos que a gente coloca na coluna. Na maior parte das vezes a gente descomprime sem colocar qualquer tipo de parafuso ou prótese. E a incisão normalmente é uma incisão pequena, menor do que 1 centímetro, menor do que 2 centímetros. Dificilmente a gente precisa fazer uma incisão muito grande. A recuperação nesses casos costuma ser rápida. O paciente fica internado 1 dia, 2 dias e vai para casa. Claro que a recuperação ela é gradativa, ela é progressiva. Ele não vai sair fazendo tudo o que ele fazia antes. Ele vai recuperando gradativamente, com bastante bom senso. Eu costumo recomendar para os pacientes 3 a 4 semanas de bastante cuidado, bastante bom senso. E aí, a partir daí, vai voltando às suas atividades habituais. E com 3 meses eu já quero esse paciente na academia. E quanto às complicações possíveis da cirurgia? É uma cirurgia de baixo risco. A chance da gente ver uma complicação cirúrgica é muito baixa. A gente pode ter uma fístula licórica, que é o quê? A fístula licórica é quando vaza o líquido lá da medula pela ferida operatória. E aí, nesses casos, a gente pode precisar dar remédio para o paciente ou mesmo reoperar o paciente. Mas isso é uma coisa que acontece em menos de 2% dos casos, é um evento extremamente raro. Eventualmente, esse paciente pode precisar de uma segunda cirurgia para colocação de parafuso se ele ficar com muita dor nas costas. Mas isso também é um evento raro se a gente fazer um planejamento cirúrgico bem adequado. Quando precisa colocar parafuso, a gente já coloca de cara. Quando não precisa, a gente faz a cirurgia sem parafuso.
o que não costuma gerar nenhum problema depois. Eu espero que vocês tenham gostado da minha explicação. Já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho e comenta aqui se você tem alguma dúvida em relação à estenose de canal lombar ou se você quer ver algum outro tema específico aqui. Um abraço, até a próxima!